Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei dos donos da bola após a vitória do Corinthians ontem sobre o Velo Clube pela segunda rodada do Paulistão. O Veloso Souza comentaram sobre essa vitória, segunda vitória consecutiva na temporada. Porém, lembrando que hoje à noite, após as 18 horas, tem a votação do processo de impeachment do Augusto Melo. Muitos dizem que a votação de hoje não será a favor do Augusto, mas nesse primeiro momento, lembrando aí que ele será só afastado, não será empichado de uma vez. Mas a Gaviões vai estar lá, a torcida vai estar lá protestando, indo pra cima da oposição que só quer o poder do clube aí, querer dar o golpe na mão grande. Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E tem também hoje a votação do impeachment no Conselho do Corinthians do presidente Augusto Melo. Vai ser empichado, não vai? À noite a gente vai saber tudo o que pode acontecer na vida política do Corinthians. E a gente vai começar falando do time, que conseguiu uma vitória importante. E o Corinthians começa com tudo, hein? Ganhou 2-1, venceu o Velo Clube, não jogava há quase 50 anos. E o Corinthians com um time alternativo, aí entrou Depay, entrou muita gente, entrou Thales Magno, fez gol e tal. Teve aí uma confusãozinha na hora de cobrar um pênalti, já teve o Diz que me diz. Vamos começar vendo os gols da vitória do Corinthians e a gente volta para analisar aqui com a galera. Vamos lá. Da marca de 21:40, olha o Timão na bola parada, é falta pro Corinthians bater aqui em Itaquera. Coronado partiu, bateu, Caçapa! Coronado abre a lata do Velo Clube aqui em Itaquera. Vem escanteio, levantamento fechado na grande área, desvio, Caçapa! Daniel Amorim! Avança para ataque outra vez o Timão aqui, vem Thales Magno pela meia esquerda, tem espaço para bater de longe, passou Memphis, ele corta para a direita, vai bater, Caçapa! Tá aí a narração do nosso querido Marcelo Doó, narrador dos bons aqui da Band News FM. Cara, não tem o que falar, jogou melhor, ganhou o primeiro tempo, Coronado foi muito bem, o Corinthians ainda se acertando com todas as equipes nesse começo de temporada. Para vocês, como foi o jogo? Boa tarde, Fernandinho. Foi um jogo que o Corinthians conseguiu os 3 pontos e conseguiu se impor em casa, né? O Velo do Guilherme ainda foi valente, né? Começou bem o segundo tempo, foi para cima, conseguiu um empate, estava jogando até melhor que o Corinthians no segundo tempo. Mas aí com a entrada do Memphis e do Thales Magno, aí acabou a brincadeira, né? O negócio virou sério. Aí o Corinthians foi para cima, dominou o Velo, fez o 2-1, poderia ter feito 3-1. O Romero errou o pênalti um pouquinho antes ainda, né? Mas aí o segundo tempo, com as mudanças, aí o Corinthians sobra, né? A qualidade que coloca o Memphis e também o Thales muda completamente, é totalmente diferente do Velo, né? Que, com a dificuldade, com a organização, porque o time do Velo é muito bem treinado e organizado pelo Guilherme. Ele armou ali o 5-4-1, né? Fechadinho, mas saindo, chegando para espetar lá na frente, deu trabalho. A bola parada é muito boa, tanto que saiu um gol dessa forma. O primeiro né, gol o goleiro acho que aceitou, não aceitou? O primeiro, você que é goleiro. Ele tenta ir para o lado da barreira, ele imaginou que o Coronado fosse bater ali, ele dá um passo. E aí, para voltar é complicado, ele tem que esperar e defender o canto dele, né? Deu mole, mas depois ele foi bem no jogo, fez defesas importantes, inclusive esse pênalti, né, que o Romero vai bater aí, e aí ele faz uma boa defesa. Foi o destaque do segundo tempo, mas a diferença técnica é muito grande, né? O time do Corinthians é muito melhor que o do Velo. O que nós falamos outro dia, né, Souza? Vale pelo jogo, vale pela vitória, pelo jogo, que é o que está importando nesse momento. Um time dentro alternativo. Do esperado, né? Dentro do esperado, como o Corinthians acabou ano passado, é o que o torcedor espera.
que comece, que continue a sequência, né, de vitórias. O Corinthians se impôs, apesar de estar com um time misto ainda, né, alguns titulares, é o Corinthians que terminou ano passado, a confiança é outra, né, a gente vê isso, né, a gente vê o Bidu prendendo a bola, segurando a bola, pisando na bola, coisa que a gente não via A bola no parou começo. de queimar, né? A bola parou de queimar, então da bola. confiança volta, né, e como o Veloso falou, hora que entra Memphis, Thales Magno, né, e a qualidade, você tem qualidade, e eu falo, né, quanto à qualidade, você pode treinar o ano inteiro. No começo, os times menores começam treinando primeiro, mas a qualidade quando aparece, quando a bola chega no pé de quem tem qualidade, isso custa caro, né, aí faz toda a diferença, Fernandinho. Então, dentro do que a gente espera, está tudo dentro da normalidade, o Corinthians trilhando ainda o caminho de vitórias como terminou ano passado. Fernandinho, um detalhe que chama atenção, até do que o Souza pontuou, né, é a qualidade do elenco que o Corinthians demonstra manter para esse início de temporada. Não foi no mercado, não precisava, fez reforços muito importantes no meio do ano e no final do ano também. As renovações, né, acho que foram a prioridade. Exato. Achei isso muito importante. Faz tempo que o Corinthians não perdia jogadores, né? Sim. Conseguiu segurar e tal. E isso pode ser importante para a sequência da temporada, porque a gente pensa no Corinthians que começa a ver o Campeonato Paulista, tudo bem, no final de semana que vem já tem o Clássico contra o São Paulo, mas se consegue essa largada positiva, já pensando na pré-Libertadores, que tem jogo contra o time venezuelano, consegue dosar mais o seu elenco, trabalhar mais o seu elenco, e isso graças à qualidade que hoje tem o plantel do Corinthians. O Souza lembrava bem da entrada do Depay e também a entrada do Thales Magno, lembrando também do Alex Santana, que fez um bom Campeonato Brasileiro, sofreu com lesão, terminou ainda tentando adquirir o seu ritmo, mas é mais uma boa peça que o Corinthians tem dentro do seu elenco. Será que esse ano vai ser diferente para o Igor Coronado? Ele começou bem, né, Fernandinho? Eu achei que o Diferente do primeiro ano tempo passado. dele foi redondinho, cara. O ano passado ele teve muitos problemas, né? Demorou, ficou doente, demorou a parte física, perdeu espaço e passou um ano ali alternando, entrando no time em alguns momentos, mas... Ele pode ser titular? Sem convencer. Eu acho difícil ele achar espaço nesse time. Depende dele, né? Pro Thales Magno é a mesma coisa? O Thales, eu acho que o Ramon tem que achar um lugar para ele. Porque é outra posição também, né? Sim, mas de qualquer maneira, o time que terminou ano passado, todo mundo leva a crer que é o time do Corinthians. E tem esses caras bons de bola que vão ficar de fora. Eu acho que o Ramon começa com o time que terminou ano passado. A gente tá vendo ele mudar ainda, né? Nenhum time tem o time titular ainda, só os times do interior, é claro. Mas eu acredito que ele vai iniciar, quando ele colocar os 11 melhores em campo, salvo, por exemplo, lesão, como está o Garro nesse momento, né? Não sei da recuperação dele ainda, problema no joelho, mas salvo algum problema aí da ordem médica, eu acho que ele começa o time com o que ele terminou ano passado, porque deu liga, deu certo, né? O time se encontrou e eu não acho que ele deve mudar nesse momento, não. O próprio Alex Santana, que destacou o Ivan, chegou como titular, ele machucou e não conseguiu mais jogar, Alex. Aí tem o Bidon na seleção também. Tem o Bidon exato. na seleção. Bidon O Thales também, né? O Thales, se ele não machucou o ombro, provavelmente ele teria tido uma sequência melhor, né, durante o campeonato. O problema todo é que quando o Coronado chega, se cria uma expectativa muito grande, até com relação ao salário dele, né? Porque quando se vê um cara com... É injusto você comparar o salário com o desempenho, né? Infelizmente, quando se chega um jogador tão caro assim... Não, e veio do Ittihad já ganhando uma bala no futebol saudita. Então, quando se vê um jogador assim, que a expectativa é muito grande, mas o time naquela ocasião não estava ajudando. Agora ele começa do zero, né? Mas eu ainda acredito que Garro está na frente. Acredito, não, eu tenho certeza. Garro está na frente dele, o próprio Thales Magno está na frente dele. Agora, cabe a ele trabalhar, começar zerado, começar uma pré-temporada, todo mundo junto. Só que o Ramon agora já tem um time definido, né? Só se acontecer alguma coisa. O Thales Magno continuar dessa forma, fazendo gol todo jogo, aí nenhum treinador é bobo, né? De deixar um jogador que está fazendo gol toda hora fora do time. Aí ele é pago para isso, aí tem que quebrar a cabeça dele, ele ganha e ganha muito bem para poder achar a vaga para os melhores jogadores, né, Fernandinho? E outro ponto, né, Fernandinho, quando a gente fala da escalação tática do Corinthians, quando você tem essas opções importantes, cabe também ao Ramon Dias e ao Emiliano tentar outras ideias táticas nesse início de temporada, porque agora é hora de testar. É a tática com 3 volantes para abdicar de um meia e ganhar mais força no meio de campo. É a tática com 3 atacantes para dar chance para o Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis Depay jogarem juntos. Então, esse início de campeonato paulista pode dar um laboratório importante para que justamente o Ramon consiga trabalhar melhor o seu elenco, porque opção, plantel, tem. Agora o Ramon vai ter que precisar escolher melhor esses jogos para pontuar e mexer as peças da maneira como ele pode, né? Eu não sei o que vocês acham, mas acho que o Corinthians agora passa a sensação de confiança.
segurança. Antes o time entrava em campo preocupado com o que ia fazer. Agora o Corinthians entra em campo deixando o adversário preocupado com o que eles vão fazer. É outro time, é outra mentalidade e isso costuma fazer a diferença. É um time forte, um time que tem confiança, tem um entrosamento e tem técnica também, né? É um time que tem qualidade. Eu acho Tem uns caras bons de bola, né, velho? Oi? Tem uns caras bons de Tem, bola. esse Memphis Depay é impressionante o nível que ele trouxe para o Corinthians. Ele mudou tudo. Agora, hoje à noite tem um jogo importante também, né? Que vai decidir o futuro político ali do Corinthians, né? Sim. No ano, então, eu acho que isso aí precisa ser resolvido. Isso pode mudar tudo também. Esse cenário que a gente está vendo hoje... Uma hora a política contamina o campo. Nesse momento eles estão isolados, né? Conseguindo se blindar, vamos jogar bola e deixa para lá. E o que aconteceu hoje é muito importante para o futuro do time. A gente já vai abordar isso aí, porque eu acho que gostaria de destacar isso no futebol, porque o torcedor acha que a gente fica só procurando pelo em ovo. A gente está valorizando uma realidade que é um momento que merece elogio, merece reconhecimento, merece valorização, né? Mas infelizmente tem esse lado aí, que o Corinthians não consegue ter paz, não consegue se livrar, né? Não tem como separar, né? Porque as coisas estão juntas e principalmente porque o Augusto que montou esse time que hoje realmente se encontrou, já são aí 11 vitórias seguidas, né? Terminou com 9, mais 2. São 11 vitórias seguidas. É o único time que ganhou 2 dos grandes na Série, se bem que o São Paulo estreia hoje, mas no Paulista até esse momento, né? O time que se esperava e está correspondendo. O Santos e Palmeiras tem um empate, né? O Souza, hoje em dia já não se tem mais tanta vergonha ou tanto tabu, pudor de falar de problemas mentais, de dificuldade, de pressão, de depressão e tal. E o Garro, além de ter esse problema clínico, foi um dos principais jogadores do ano passado, ele tem essa história do acidente. Ele tem um problema no joelho, acho que foi... Nunca pode se dizer que um problema físico é legal, mas acho que traz um pouco do tempo que o cara precisa para se livrar, ou pelo menos assimilar, se livrar nunca vai, mas assimilar o problema do acidente de carro lá e a morte que estava envolvida na história. É o tipo de situação que, até para um cara que está nesse momento, você viver uma fase boa, ajuda o cara a se recuperar. Ajuda, e é um problema grave, né, Fernandinho? De um atleta que veio no crescimento muito grande, né, desde o ano passado, um dos principais meias do futebol brasileiro do ano passado e do Corinthians, né? Um jogador argentino que veio, cresceu muito, chegou badalado e o time não ajudava, e depois veio esse problema, mas um momento como esse até ajuda, né? Você esquecer um pouco, porque é uma fatalidade, né, Fernandinho? Tá lidando em um tempo que... Ninguém sabe como a cabeça vai reagir, né? Eu joguei com um cara que aconteceu o negócio dele, não vou tocar o nome dele aqui. Mas você pode falar como a situação se desenrolou. Lógico que cada pessoa reage de uma maneira. E tinha muito tempo e ainda era algo que o perturbava, né? Porque é uma vida, né, Fernandinho? Por mais que você não tenha interesse em ter cometido o que aconteceu, você acaba trazendo esse peso para si, né? Então, um ambiente de vitórias, né, e essa parte mental agora, que os clubes hoje estão mais preocupados com isso hoje, né? Antigamente isso era um tabu, antigamente quando se falava nessa parte ainda era muito... Falavam que existia um preconceito muito grande, né, no futebol, e hoje ela é fundamental, mas é um cara que está merecendo um carinho, abraçado, e eu acredito que nesse momento assim de vitória, mesmo ele não estando jogando, né? Vai ser importante para ele. O torcedor do Corinthians agora olha para o time e fala, cara, dá para botar fé ou ainda é cedo? Não, dá para botar fé. Acho que o patamar do Corinthians é outro. A exigência do torcedor também tem que ser outra. A realidade do ano passado era um Corinthians que brigava contra o rebaixamento, montou-se um plantel para se salvar do rebaixamento, mas já com olhares no ano passado para títulos, porque o Corinthians ainda tinha chance na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Pensando nesse ano, Fernandinho, com esse elenco mantido, dá para o torcedor corintiano ter otimismo e dá para exigir que esse time, se não seja candidato a títulos, brigue por boas posições, por exemplo, num Campeonato Brasileiro. O Paulista é ele e o Palmeiras na briga. Sim, são as duas grandes forças para mim também. Souza já acrescenta o São Paulo, que é natural, porque é grande, mas pela bola que está jogando, vamos ver o São Paulo que estreia hoje, mas acho que pela bola quem está vendo aí é Corinthians e Palmeiras. E tem uma situação que a gente, quando levar em consideração isso, a torcida foi fundamental no momento de dificuldade para segurar a onda até esse time se encontrar. E acho que agora vai ser mais fácil ainda para os jogadores, que mesmo na podre, a torcida, como sempre, historicamente, estava junto. E agora, jogando bola,
a coisa começa a ficar muito mais suave, né? Agora tudo ajuda, né, Fernandinho? Você jogar em time grande na fase boa é a melhor coisa que existe, né? O torcedor vai junto, o torcedor está sempre apoiando, o time com confiança, estádio lotado, isso ajuda demais. Se bem que o Corinthians teve isso mesmo. Mesmo na fase ruim, o estádio sempre esteve cheio também e o torcedor apoiando. Os últimos 20 20 jogos no Brasileiro, mais de 40 mil pessoas no estádio. Então Ninguém compra ingresso para ir lá, se não é só torcedor. É impressionante. E agora é um momento completamente diferente. E faz tempo que o Corinthians não passa por um momento bom, né? Vem há muitos anos aí. Esse aqui nós estamos completando aí 6 anos sem títulos já, né? Se o Corinthians não ganhar esse Paulista. Sem títulos e um caminhão de problemas. Problemas financeiros, problema de elenco. E finalmente o Corinthians tem um time para colocar em campo que é mais competitivo, que é confiável, como você falou, e que tem trazido expectativa para o torcedor. Agora, vamos ver como vai se desenrolar, né? Nessa temporada, nesse ano, dos campeonatos que o Corinthians tem, e se consegue manter essa sequência vitoriosa que o Corinthians ano cheio, né? E o que tem que se comemorar muito, né, Fernandinho, na minha visão, o torcedor agora começou a cobrar quem tem que cobrar, entendeu? Estou dizendo que não tem que cobrar jogador de futebol, tem sim. Mas às vezes o problema, ele vai além das 4 linhas. E o torcedor do Corinthians parece que acordou para isso, né? Se envolveu na política do clube, começou a cobrar. Porque às vezes, quando a gente fala aqui, né, o torcedor... Alguém tem que pagar o pato, né? E o torcedor fica bravo quando a gente expõe algumas coisas, mas é uma realidade. A gente está fazendo um serviço importante para o clube. Tem que ficar bravo com quem deixou o time nessa draga, não com quem está falando o que está acontecendo. Exatamente. Quando a gente fala aqui, às vezes a gente brinca, porque o futebol tem que ter essa coisa leve, né? Você tem que falar a coisa séria de uma forma mais leve. A gente quer que o futebol brasileiro, ele, todos os clubes, comece a se organizar, mas o torcedor precisa cobrar quem dirige o clube. Porque às vezes o cara que errou o gol, ele tá com... A gente ficou sabendo, ano passado o Duílio teve aqui, falou que estava tudo normal, o Augusto assumiu o negócio, tinha 11 meses, salário atrasado. Como é que você vai se concentrar num jogo, por mais que você ganhe bem, mas é o salário, você tem que pagar. Então, o torcedor do Corinthians... Aquela história da meia-verdade. Carteira assinada, estava tudo em dia, mas o direito de imagem, que é uma boa parte, né, do estádio do salário estava atrasado. Então, esse é o problema que tem que tomar cuidado. O futebol é cheio de meia-verdades. E aí as pessoas acreditam na meia-verdade, porque às vezes querem acreditar. E aí é duro, cara. Mas o torcedor começou a acordar, e esse movimento é importante para o futebol crescer e se organizar, né? Entender que não é só dentro das 4 linhas que você tem que cobrar, porque uma gestão que ficou 16 anos no clube e deixou a dívida do jeito que deixou e tudo passou batido, e hoje está cobrando um presidente que chegou, e se tiver culpa também tem que ser punido também, mas eu acho que o torcedor precisa cobrar desde lá de trás, sabe, Fernandinho? Um clube como o Corinthians, que tem a torcida que tem, não pode se dar o direito... Durante muitas situações, muita gente bateu palma de para quem eles cobram hoje ou não cobraram. Esse que é o problema. Fica muito aquela coisa. Pô, naquele momento tá legal, segue do jeito que tá, mas muita gente que está insatisfeita hoje bateu palma no passado. E olhar para a grama do lado, né, Fernandinho, é um ponto importante para o torcedor corintiano, porque quando ele olha para a grama do Palmeiras, como o Palmeiras se reestruturou, como que o Palmeiras conseguiu sair daquela situação em que o Veloso acompanhou, vivenciou, quem é torcedor do Palmeiras vivenciou. O Palmeiras não tinha departamento médico, não tinha uma bicicleta ergométrica para ajudar na fisioterapia. E hoje é uma das grandes potências do futebol brasileiro. Então o corintiano vai começando a olhar aquilo que acontece com o Palmeiras, com o Flamengo. Tudo bem que o Botafogo tem a SAF, mas também é um bom modelo de gestão. E ele vai falando, poxa, com a massa que nós temos, o total de torcedores que a gente tem, o poderio financeiro que a gente poderia ter, administrativo até, para mandar no futebol brasileiro, e a gente não está atento, aí o que o Souza destaca é um ponto fundamental. A pressão vai começando a ser aplicada em quem deveria ser, que é justamente a diretoria. E hoje o Augusto Melo pegou uma situação muito complicada, mas também já tem os seus erros que são envolvidos e que também passam pela pressão da torcida. Pois é, vamos ouvir o Emiliano Dias, que é o assistente técnico, falando sobre esse rodízio de jogadores, até onde vai. Eu vi o Abel Ferreira falando que precisa de 4, 5 rodadas, acho que é isso aí que todo time vai precisar para poder fazer o barco andar. E aproveitar, Renatinho, já cola também os jogadores do Corinthians falando sobre essa vitória. Enfim, vamos ouvir a galera que fez mais um jogo do Corinthians. Porque es lo que a gente se prepara en la semana, el que mejor está juega. Y ahora vamos a escalar lo mejor que a gente tem para quarta-feira.
para cuarta-feira y después lo mejor para el domingo, el clásico. Mas el Chimi ainda necesita preparación. Ya falamos que tenemos que dosificar esas cargas y tomar a que el clásico puedan llegar todo de la mejor manera para poder escalar el Chimi, lo mejor que a gente tiene, parece yo. Porque el clásico sabemos que para nós son guerra y así la gente lo toma así, lo vive así y así va a ser. Cara, acho que é muito importante da gente dar esse pontapé inicial com o pé direito, né, esse ano. Então a gente deu continuidade à sequência de vitórias desde o ano passado e é continuar trabalhando em cima disso. A gente sabe que a gente precisa melhorar, tem espaço para isso, porém é um início, já uma pequena pré-temporada que você já entra em jogos oficiais, sem fazer amistoso, nada. Então, enfim, fico contente também de poder ajudar o time com o meu gol. Estou precisando de minutagem, então espero de conquistar meu espaço nesse início de ano aí. É o que a gente busca, né? Quanto mais dor de cabeça para o treinador a gente passar, mais importante vai ser o crescimento do elenco, o crescimento individual de cada jogador, porque todos querem jogar, todos querem ter essa disputa. E eu acho que quanto mais cada um individualmente mostrar um bom futebol, o time vai ficar mais qualificado, com certeza. Bom, tá aí a galera falando. Cara, e é uma coisa assim que é interessante a gente ver, que os caras já começam a falar no próximo com tranquilidade. A coletiva no Corinthians parou de ser justificativas, passou a ser perspectivas. E acho que isso é uma goleada no futebol, né? O Paulista do ano passado foi sofrido pro Corinthians também. Era só explicação, cara. 5 derrotas consecutivas, tem uma luta contra o rebaixamento. Lugar, né? Chegou em 10º de 16, quer dizer, foi difícil a campanha, foi difícil o começo de ano, e esse ano está tudo diferente. Deu sequência àquelas vitórias do ano passado, tá uma tranquilidade, e a boa notícia é o Coronado mesmo, viu, Fernandinho? Porque o Corinthians, e é difícil você ter um meia de qualidade, e o Corinthians achou o Garro. E agora o Coronado vem aparecendo como realmente uma boa alternativa quando o Garro não puder jogar, ou nesse momento que ele está machucado. Mas o Depay deve estar sendo surpreendido com o salário atrasado que estava. Pré-temporada de 8 dias, cara. Isso na vida do cara não existe. Ele vem num centro esportivo que era outra história. Esse tipo de situação na vida do cara é tudo novidade, cara. Mas precisa se adaptar, né, Fernandinho? Não, eu acho que ele está se adaptando bem, mas você imagine, o cara vem numa situação que isso não existe. Aí cai para essa loucura que é o futebol brasileiro. Melhorou, Fernandinho. Ele tem que agradecer que melhorou. Hoje se tem... A estrutura é muito melhor. Antigamente, você chegava, você tinha 10 dias de férias, chegava e você tinha uma semana para poder treinar. Era uma semana, era isso aí. Agora, com pouca estrutura... Não tirava nem a picanha das férias, né? Não. Hoje tem estrutura. Hoje ele ainda conseguiu ficar 2 semanas treinando, né? Porque ele estreou no segundo jogo. Então ele teve 2 semaninhas aí. É privilégio ter 2 semanas. Ele entrou pouquinho só. Bora, Fiel, para mais informações do Coringão aí, o Romero que vacilou e torcida não perdoou o atacante, hein? Ele que perdeu mais um pênalti ontem contra o Velo Clube e torcida já pede para ele que ele não bate mais o pênalti no Coringão. Apesar do vacilo do Romero, o Corinthians conseguiu vencer o Velo Clube por 2-1 em casa. Ontem o Corinthians venceu o Velo Clube pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Apesar da vitória, o atacante Ângelo Romero se tornou alvo de críticas intensas por parte da torcida após desperdiçar uma cobrança de pênalti quando o jogo estava 1-0 pro Coringão. Logo na sequência, o Velo Clube empatou com um gol de escanteio. Esse erro gerou indignação da Fiel nas redes sociais, que já pediu para que o atacante não bata mais pênaltis e nem seja titular do time aí. Alguns comentando que o Thales Magno não pode ser banco para o Romero nunca. Outros dizendo que o Romero deveria ter saído do Corinthians. O pessoal já pegando pesado, que ele não deveria ter renovado com o timão. Outros ainda foram mais incisivos, pedindo um afastamento do jogador. Queria tirar o Romero do Corinthians, disse aí o torcedor na rede social vizinha. Enquanto outro internauta declarou pronto que o Romero nunca mais pise no campo com a camisa do Corinthians. O cara exagera demais também. Perdeu o pênalti, porém, não é pra tanto. Mas eu acho que ele não deve ser o batedor oficial do Corinthians, cara. Tem o Yuri Alberto, tem o Depay, Coronado quando estiver jogando, Garro. Ele fica atrás de muitos jogadores nessa questão de bater o pênalti. Além disso, também houve quem criticasse a postura do atacante dentro da equipe. Um torcedor chegou a falar assim: Romero se acha protagonista graças à parte da torcida, afirmou uma torcedora em resposta a outro internauta aí. E você, Fiel, acha realmente que o Romero deve perder esse posto de batedor de pênalti? Eu acho que ele deve perder. Ele não bate bem. Ele perdeu ano passado
passado um pênalti displicente contra o Botafogo, onde ele tentou dar uma pulada e bateu, recuou pro goleiro, na verdade. Ele não é o batedor que gera confiança na torcida. Tanto que o Yuri Alberto tentou pegar a bola para bater o pênalti e acabou gerando um atrito ali pequeno. Então o Romero não pode mais bater pênalti no Coringão. Então é isso, apesar da vitória do Coringão aí, os 3 pontos conquistados, a torcida não perdoa o Romero pela cobrança desperdiçada. E o próximo desafio do Coringão será crucial para o atacante tentar recuperar sua confiança. O Corinthians volta aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Água Santa, em confronto que acontece na Neoquímica Arena pela terceira rodada do Paulistão, hein? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então até a próxima vídeo, valeu, é nóis!